Olá, eu sou a Rosane Castro Pinto, mestre em Estudos Interdisciplinares pelo PPG-CIT, Programa de Pós-Graduação em Cidades, Territórios e Identidades. E no PPG-CIT, durante o mestrado, que eu tive contato com as narrativas de Dalcídio, no qual eu tive contato com Belém do Grão-Pará e Passagem dos Inocentes, que foram as narrativas que eu trabalhei durante o mestrado, fazendo uma análise comparada entre as duas obras. E agora, para esse trabalho, eu vou trabalhar com o seguinte tema, que é a vida nua, o desvalimento social das personagens infantis em Chove nos Campos de Cachoeira, de Dalcídio Jurandir. Então, eu vou falar sobre esse desvalimento social dessas personagens infantis que vivem à margem da sociedade, sem direitos, sendo marginalizados pelas pessoas que possuem poder aquisitivo, que se acham no direito de julgar, de criticar e de marginalizar essas crianças que, sem ter o que comer, acabam se sujeitando a certas situações. O principal assunto de Dalcídio Jurandir é a vida entre as camadas sociais mais pobres, revelando-se como motivo gerador de condutas e práticas de vida, razão justificadora para atitudes específicas que os personagens tomam diante de questões relacionadas à pobreza, ao gênero e à raça, dentre outras temáticas. Neste sentido, verifica-se que suas narrativas estão voltadas para diversas questões sociais, tais como a miséria e a luta do homem pela sobrevivência. Então, Dalcídio Jurandir, ele traz certas temáticas sobre a questão do pobre, sobre as questões sociais, sobre a miséria, sobre a luta desse homem para sobreviver. E aí ele traz várias situações dentro da narrativa que nós encontramos, várias temáticas que é possível de se falar. E aqui eu vou trabalhar mais sobre a questão mesmo dessa miséria e dessa luta dessas crianças para sobreviver, que em determinadas situações na narrativa é mostrado que essas crianças elas precisam da caridade alheia para que eles venham sobreviver. A obra a ser analisada, como eu disse anteriormente, é Chove nos Campos de Cachoeira, que é o primeiro romance de uma saga de 10 romances que ficou conhecido como Ciclo do Extremo Norte. Nesta narrativa, o nosso olhar será voltado para os personagens infantis que, a nosso ver, encenam, dentro do universo infantil, uma luta de classes entre os mais privilegiados socialmente e os desvalidos. Segundo Raj, Dalcídio Jurandir tornou-se porta-voz de uma camada social esquecida, ou melhor, relegada ao esquecimento, considerada invisível pela sociedade burguesa, pobres e decaídos, trafegandos por uma Amazônia corroída. E aí ele acrescenta que a obra dalcidiana possibilita o desmascaramento de uma realidade social que tem como alicerce uma base construída sobre a exclusão dos menos favorecidos. E é dessa forma que nós estamos observando dentro da narrativa essa exclusão dos menos favorecidos, esses pobres decaídos que trafegam por essa Amazônia corroída. Então, realmente, Dalcídio Jurandir ele é esse porta-voz dessa camada social que é esquecida, que é relegada ao esquecimento. Falando sobre a questão da exceção, um dos maiores estudiosos do conceito de exceção, o filósofo italiano Giorgio Agamben, defende que o estado de exceção revela-se em seu sentido formal
como um vazio legal no ordenamento jurídico sob o pretexto de necessidade de resguardar o direito e a ordem. E aí aqui a citação diz: não é a exceção que subtrai a regra, mas a regra que, suspendendo-se, dá lugar à exceção, e somente deste modo se constitui como regra, mantendo-se em relação com aquela. O particular vigor da lei consiste nessa capacidade de manter-se em relação com uma exterioridade. Chamemos de relação, de exceção, a esta forma extrema da relação que inclui alguma coisa unicamente pela exclusão. Se a essência do campo consiste na materialização do estado de exceção e na consequente criação de um espaço em que a vida nua e a norma entram em um limiar de indistinção, devemos admitir, então, que nos encontramos virtualmente na presença de um campo, toda vez que é criada uma tal estrutura, independentemente da natureza dos crimes que aí são cometidos, e qualquer que seja sua denominação ou topografia específica. Neste estado, o soberano é quem determina as leis e cria decretos no estado a partir da exceção. Dessa forma, o que antes era uma medida restrita aos governos totalitários, fez-se um paradigma de governo das políticas ocidentais. Portanto, segundo Viviane Moraes, a exceção se transmuta, metamorfoseia-se em outros parâmetros e situações sob a condição de vida nua, porque ela afirma que a exceção é uma violação do direito e a consequente suspensão deste, sendo essa medida uma causadora da vida nua. O desnudamento moral e despojamento social culminam em crise da existência humana. Como nós podemos observar dentro da narrativa de Dalcídio, aonde nessas passagens nós observamos o quanto essas crianças são marginalizadas. Nesta passagem, nós observamos o personagem Alfredo, no qual ele está relatando os seus problemas em relação à questão do seu corpo, com as marcas da ferida, questão que ele fala do que sofreu. E aí ele Alfredo pensa que as feridas do corpo podem voltar e pensa também no caroço que se perdeu nos campos queimados. Menino feridento. Havia muito moleque sujo em Cachoeira, que tinha as pernas limpas e bonitas e morava na sujeira, nas barracas de chão. E aqui nós observamos, tantos moleques sujos, que tinham as pernas limpas, que não tinham marcas de feridas, que deveriam ter uma vida digna, mas que não tinham, que moravam na sujeira, eram pobres, decaídos, moravam nas barracas de chão. Então aqui nós observamos essas situações desses moleques, que nem sequer aparecem com nome. São poucos os meninos chamados de moleques que aparecem com o nome. A maioria das vezes são tratados apenas como moleques, sem identidade, sem valor, apenas moleques para a sociedade. Aí aqui, mais uma vez, nós observamos. Não gostava dos moleques sujos que matavam os passarinhos à baladeira. Um moleque que não tinha talvez um valor de um passarinho. E aqui nós observamos nessa passagem a percepção do moleque Henrique sobre Alfredo, bem como suas diferenças culturais. Alfredo acha estranho matar os passarinhos e comê-los, enquanto que para Henrique isto não é apenas uma brincadeira com baladeiras. É uma forma de saciar sua fome, uma necessidade que o filho do Major Alberto não devia ter. E aí nós observamos a questão de um moleque não tinha talvez o valor de um passarinho.
condições miseráveis, desumanas que se encontravam, de maneira que Alfredo os reconhece como animais e não como ser humano, ou ainda em um nível abaixo, né? E aí conclui dizendo: quantas vezes Henrique não matou a fome com um passarinho de espeto, né? Quantas vezes aquilo não foi a sua alimentação. Ele não tinha outra coisa para saciar sua fome, e aquilo era o que saciava a sua fome. E aqui nós observamos a questão da dependência da caridade alheia para a sobrevivência desses moleques, que diz: Dona Amélia atendia os moleques pelas barracas próximas que piteavam a peixe e a poeira, onde os quartinhos lançavam um bafo crônico de febre. Eram amarelinhos, barrigudos, pedichões. Dona Amélia dava purgantes, sobras de pano, conselhos, carões e comidas, mas não podia acabar com a pobreza. Então aqui, só ela fazendo não ia adiantar. Precisava que alguém fizesse mais. Só aquilo não acabava com a pobreza, né? E é engraçado a forma como eles são relatados, né? Eram amarelinhos, barrigudos, pedichões. Eles dependiam, eles precisavam de um olhar sobre eles. Viviam na miséria, em completa condição desumana, e que não eram vistos por nenhum tipo de governo, que ao contrário, as pessoas que podiam tinham como ajudar, não ajudavam, muito pelo contrário, subjugavam, humilhavam, em que na narrativa nós encontramos passagens em que eles são humilhados. Então é interessante a análise sobre esses moleques, a forma como eles são vistos na narrativa, a forma como Dalcídio traz para o leitor, como esses moleques eles são tratados dentro da narrativa. Temos, portanto, um autor que descreve, através de seus romances, a indignação frente às injustiças, questionando sempre a importância da vida oprimida pelo poder soberano. Aqui são as nossas referências. E é isso.